Nós estamos desenvolvendo a cultura da necessidade do exercício da autoridade pela palavra profética. Vê se você consegue digitar, Tiago, para pôr aqui. Repita comigo. Nós estamos desenvolvendo a cultura da necessidade do exercício da autoridade pela palavra profética. De novo. Nós estamos desenvolvendo a cultura da necessidade do exercício da autoridade. O que é o exercício da autoridade? Exercer a autoridade. Para exercer a autoridade, a gente também precisa exercitar a autoridade. A cultura da necessidade. Nós temos a cultura de que é necessário. Nós aprendemos que é necessário. E aí volta uma frase que de vez em quando eu falo com vocês aqui. Oração é uma frase que contém um verbo, tem um sujeito e expressa a ação. Professor de matemática, primeiro período ou primeiro ano, não sei que ano que a Cristina vai saber que ano que começa, lá no elementar, no básico, gramática portuguesa. A oração é uma frase. Nem toda frase é uma oração. Mas a frase que é uma oração é uma frase que tem um verbo, que tem um sujeito e que expressa ação. Essa mesma definição da gramática é a definição do que a Bíblia chama de oração. É a mesma. Não existe uma analogia ou um simbolismo, não. A oração que Deus ensina pela Bíblia é uma frase que contém um verbo. Verbos são palavras poderosas, estratégicas, que Deus colocou no idioma, ou em todos os idiomas, na linguagem de qualquer cultura. Verbo é uma palavra poderosíssima que expressa ação. É tão poderosa que a Bíblia diz que a origem dos verbos e de toda a ação, a origem de todas as coisas que existem é Jesus. E, portanto, Jesus é chamado o Verbo vivo. E quando a gente começa a somar, a juntar as coisas da ciência, as verdades da ciência com a Bíblia, a gente descobre que é uma coisa só. A ciência terrena, dada por Deus aos homens, ela só expressa como sombra alguma coisa do mundo espiritual. Então é literal, e eu quero que você aprenda e creia nisso de todo o coração, mesmo. A oração da gramática é a mesma oração da Bíblia. Uma frase que contém um verbo. Qual verbo? Jesus é o verbo. Nele estão todas as coisas. Uma frase que tem um verbo, mas tem também um sujeito. Qual sujeito? Qual é o sujeito? Sou eu. Sou eu que estou nessa frase, nessa execução por meio de uma palavra. E expressa uma ação. Qual ação? Qualquer coisa que Deus garantiu na sua palavra que vai fazer. Agora, se eu não sei quais são as coisas que Deus vai fazer no meio desse problema que eu estou enfrentando em família, ou em casamento, ou no trabalho, ou nas finanças, se eu não sei o que Deus vai fazer, então... Mas e se Ele não quiser fazer? Não existe isso que Ele não quiser fazer. O que Ele diz que vai fazer está escrito nos decretos eternos, imutáveis, irreversíveis da palavra. Agora, eu posso ter uma teologia, uma fé assim fraquinha, que eu não sei, é Ele que sabe. Não, tudo o que Ele vai fazer, Ele revelou na sua palavra. Esse é o intento do Senhor, o propósito do Senhor ao
trazer as Escrituras, que todos nós saibamos de tudo. Para quê? Para que a gente possa participar com Ele do que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito da nossa parte? Alguém que proclama a frase. E Ele chama isso de oração. Muitas das nossas orações são orações muito falhas, porque, Senhor, eu não sei, quem sabe, Senhor, tem misericórdia, Senhor, quando, Senhor, não, eu preciso conhecer as coisas que estão na constituição da eternidade e usá-las nas frases que só os homens, não homens masculinos, só os seres humanos podem proclamar em parceria com Deus. Isso é extremamente importante. Então, nós estamos desenvolvendo a cultura da necessidade do exercício da autoridade pela palavra profética. Leia comigo. Não. É importantíssimo que a gente diga em unidade. Eu fui a um culto que só tinha militares. A maioria deles não eram crentes. Mas todas as coisas, até a palma, tudo que eles falavam, tudo que era assim, tudo muito. E não é porque é militar no sentido negativo ou debochando, mas é porque eles estão acostumados à necessidade de unidade, pulso. Então vamos lá. Nós estamos desenvolvendo a cultura da necessidade do exercício da autoridade. Não é difícil, todos nós podemos entrar num ritmo. Então vamos lá. Nós estamos desenvolvendo a cultura da necessidade do exercício da autoridade pela palavra profética. Agora feche os seus olhos e repita essa frase sozinho. Eu preciso desenvolver a cultura da necessidade de exercício da autoridade pela palavra profética. Não é autoridade pelo autoritarismo. Não é autoridade pela ação, sim, toda. Não. É autoridade pela proclamação da palavra profética. Estão fazendo arruaça em algum lugar? Meu filho, você vai ter que se enquadrar nisso e nisso. Você vai ter que se enquadrar nisso e nisso e nisso. Você vai ter que se enquadrar nisso e nisso. Pode fazer o que você. Você vai ter que se enquadrar nisso e nisso e nisso. A lei é assim. Agora imagina os decretos eternos de Deus. Satanás, você vai ter que se enquadrar nisso e nisso e nisso e nisso. Minha alma, você vai ter que se enquadrar nisso e nisso e nisso. Situação difícil, você vai ter que se enquadrar nisso, nisso e nisso. Você, não adianta eu gritar, não é esperneando, não é esbravejando, não é ficando com raiva do meu marido, da minha esposa, dessa situação, do meu chefe. Não é. Você vai ter que se enquadrar no que está escrito nos decretos eternos. E a gente usa isso até para argumentar com o Senhor. Senhor, eu estou pedindo, porque está escrito isso. Até Jesus fez exatamente assim. Satanás, você vai se enquadrar, porque está escrito isso. Satanás, não é como você está pensando, não me amedronta. Satanás, eu não preciso me temer, não me revoltar, não preciso manifestar meu poder. Não, vai ser como está escrito. E da terceira vez, Satanás teve que ir embora, porque Jesus exerceu a autoridade pela proclamação da palavra escrita, do decreto. E é necessário eu e você termos convicção da autoridade. Agora vamos passar aqui para frente. Nós estamos orando esse ano com uma série de temas
ou de assuntos, ou de necessidades, cada uma dessas séries dentro de 7 áreas. Deve ter aí, Tiago, talvez você consiga essas 7 áreas. Primeiro, minha vida espiritual. Segundo, minha vida conjugal. Terceiro, minha vida familiar. Quarto, minha vida profissional. Quinto, a igreja local. Sexto, a igreja no Brasil e a igreja nas nações. E por último, o Brasil e as outras nações. Nós estamos orando por essas 7 áreas. Quando a gente termina na 7ª, a gente volta orando pela vida espiritual. De novo o culto, o motivo é a oração, estamos orando pela vida espiritual. Talvez muitos não tenham entendido ainda. Nós não estamos no culto de terça-feira ministrando sobre nossa vida espiritual. Nós não estamos ministrando sobre nossa vida conjugal. Agora eu vou orar pela minha vida conjugal. Nós temos áreas. Quais são os seus assuntos sobre a vida conjugal? Quais são os assuntos dos seus familiares, por exemplo, sobre a vida familiar? Quais são os assuntos, talvez dos seus colegas de trabalho, com relação à vida profissional? Quais são os seus assuntos pessoais, talvez os assuntos do seu filho sobre vida profissional? Senhor, o que eu posso orar sobre essas áreas? Por isso a gente repete o ciclo dos 7 tópicos aqui, mas não precisa repetir nem os alvos, nem os motivos, nem as vidas. Aprendemos a colocar todos os motivos de cada uma dessas áreas e nós vamos trabalhar em cima deles. E trabalhar como? Quais são os decretos eternos acerca da minha vida espiritual? Quais são os decretos eternos acerca da vida espiritual daquele meu familiar, ou do meu cônjuge, ou dos meus filhos? Quais são os decretos acerca da minha vida conjugal, ou talvez da vida conjugal da minha vizinha, que eles estão em pé de guerra? Quais são os assuntos e os textos bíblicos, os decretos eternos de Deus acerca da minha vida familiar, da minha vida profissional? Se eu não sei o que Deus determinou para a minha vida profissional, eu vou ficar lamentando, chorando, ou então tentando o resto da vida. Mas se eu sei quais são os decretos de Deus, eu sei quais são os planos de Deus, eu sei quais são as coisas que não vão falhar. Mas por que não acontece? Porque Deus precisa que eu e você que cremos possamos produzir as frases, as orações. E não são mais orações de mendicância ou de dúvida, eu não sei. O juiz está lá no tribunal e o juiz não pode fazer nada a não ser ouvir os advogados. E o advogado faz o quê? O advogado vem e traz a lei. Traz como ele aplica a lei para aquele caso. Mas é isso. E o juiz ouve, olha. E o juiz não tem que dar a sua opinião. O juiz vai dizer, realmente é isso aí que você está falando. É assim, eu dou causa para ele, porque a lei diz isso, está corretíssimo. A lei, da mesma forma, eu e você diante do Altíssimo, o juiz de toda a terra, o juiz de todas as coisas. Senhor, está escrito na tua palavra, assim, assim, assim. Eu não tenho que te convencer, eu só venho exercer a minha autoridade na terra. Está escrito na palavra que é assim, assim. Então eu estou declarando, Senhor, entra em ação segundo a tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor vai fazer, e eu sou aquele que proclama que o Senhor vai fazer, porque está escrito que o Senhor vai fazer. E não é difícil entender isso, porque o Senhor diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos homens. E Ele não entra aqui. Até Deus, para intervir com salvação na terra, fez isso por meio de um homem. Jesus, o Filho, pessoa da Trindade, teve que se encarnar e se tornar homem para entrar na dimensão da terra e produzir salvação. Da mesma forma, todas as suas circunstâncias, espiritual, conjugal, familiar,
profissional, as questões da igreja local, as questões da igreja no Brasil, as questões da igreja nas outras nações, as questões do Brasil, as questões das outras nações, as questões de Belo Horizonte, as questões de quartel-general, qualquer cidade que você quiser mencionar aí, elas dependem de que alguém, representante do Senhor, membro do corpo de Cristo, autoridade de Deus, embaixador dessa terra, de Cristo nessa terra, creia que Ele é mesmo embaixador, autoridade, e comece a decretar aquilo que está escrito nos estatutos eternos. Então eu e você precisamos ter isso aqui, nós precisamos exercer, nós precisamos desenvolver a cultura de que eu preciso, no meio das necessidades, exercer autoridade pela proclamação da palavra. Estou dando exemplo como fiz mês passado. Na minha vida espiritual, o Senhor está escrito em Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Está escrito que eu, no meio dessa depressão, no meio desse dia difícil, Senhor, eu não estou aguentando mais o ano, Senhor, eu não estou aguentando, não importa como eu estou, eu posso dizer como Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu estou exercitando minha autoridade, e a minha autoridade é alguém que pode nessa terra repetir, ecoar, reverberar os teus decretos. E eu estou dizendo como está escrito: os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Então derrama sobre mim do teu espírito, Senhor. Você consegue ver que encorpa a nossa oração? Deixa de ser, oh Senhor, oh Senhor. Ainda que eu esteja fraco, no vale da sombra da morte, Senhor, eu estou declarando, eu não tenho força para nada, eu não sei o que orar, mas a tua palavra diz, como Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor vai me edificar espiritualmente, porque está escrito nos seus decretos, Senhor. Eu posso ir para as questões da minha vida conjugal, porque como o homem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Senhor, esse versículo está falando do Senhor e a noiva, mas Senhor, esse é o padrão do teu reino, então que seja assim no meu casamento. Você está entendendo o ensino, irmão? Palavra profética. Eu posso ir para diante do Senhor, colocando algumas questões sobre a vida conjugal. Eu posso dizer assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja: Senhor, o meu casamento pode estar em frangalhos, mas ele é a expressão de Cristo e a igreja nessa terra. Então, Senhor, um dia eu me uni ao meu marido, à minha esposa, e nós nos tornamos uma só carne. Olha a condição que nós estamos, mas a tua palavra vai prevalecer e eu vou ver milagres no meu casamento. Quem é que exerce essa autoridade, irmão? Eu e você. Nós podemos ir para a nossa vida familiar. Senhor, está escrito no Salmo 112, verso 1, verso 2, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Senhor, eu estou enfrentando tanto problema com os meus filhos, um caso que pode ser o seu, mas está escrito na tua palavra que a minha descendência vai ser abençoada e poderosa na terra. Eu não aceito o que o diabo está fazendo com meus filhos. E você começa a exercer autoridade. Nós estamos desenvolvendo a cultura da necessidade de exercer a autoridade pela proclamação dos decretos eternos de Deus. A gente vai para a vida profissional.
Senhor, eu estou com questões, eu estou com dificuldade. Não, aqui tá bom. Aqui, olha, agora sim, a gente até sobrou um dinheirinho, então a gente está vendo. Mas, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Senhor, eu quero a tua intervenção na minha vida profissional, porque está escrito em Deuteronômio 28:12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva à tua terra, e no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Senhor, tem um decreto do Senhor, que onde eu colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. Eu estou trazendo, eu estou evocando, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou proclamando esse decreto sobre a minha vida. Abre o meu entendimento, Senhor, abre portas, Senhor, por causa dos teus decretos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Me ensina, porque está escrito que o Senhor vai me ensinar o que é útil, Senhor. Eu quero isso, eu estou pedindo ao Senhor. O Senhor diz que o Senhor me guia pelo caminho em que eu devo andar. Dá-me, Senhor. É claro que quando eu faço uma oração dessa, e depois eu vou para Globo, eu vou para Netflix, eu vou para... sou eu que não vou ouvir, não é Ele que não vai dar. Aí eu deixo a minha carne entrar em ação. Eu posso até de novo, Senhor, eu pus tudo a perder. Eu fui no culto terça-feira, eu estava inflamado, eu orei, mas agora durante a semana eu já estou tudo de novo. É só mundo, é só natural, é só carnal. Senhor, eu de novo, eu venho para a tua presença pela enésima vez. E eu virei quantas outras vezes for necessário, porque a tua palavra, aí de novo eu vou para os decretos proféticos, eu vou para a palavra profética. Está escrito que o Senhor tem uma fonte aberta para todo aquele que te busca, e o Senhor está pronto. A tua palavra diz que o Senhor é galardoador dos que te buscam, e eu entro ousadamente pelo sangue do Cordeiro, pelo véu que foi rasgado de alto a baixo, e eu entro na tua presença, Senhor, não é com a cara lavada, não, Senhor, eu entro arrependido, eu entro de novo, Senhor. O diabo não vai me acusar, porque a tua palavra diz que ele é acusador, mas o Senhor me recebe. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo. Olha você encorpando sua oração só com decretos eternos. A gente pode ir para a igreja local. Nós vamos ter versículos, porque o Senhor escolheu a Sião. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Senhor. Eu posso ir para a questão da igreja no Brasil, nas nações, e ter versículos: o menor virá a ser 1000. A tua palavra promete que no mínimo uma nação forte, e o mínimo uma nação forte, eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. O Senhor nos diz pela tua palavra que o Senhor vai nos abençoar e levantar uma nação forte. O Senhor faz isso conosco. Nós podemos ir para orar para outras nações. Todos os limites da terra se lembrarão do Senhor e se converterão a Ele. Senhor, tem decretos de que todos os limites da terra se lembrarão do Senhor e se converterão ao Senhor. Senhor, todos esses presidentes, Senhor, aquele homem lá da Venezuela, Senhor, aquele homem vai se dobrar e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é justo que aquele homem esteja fazendo o que está fazendo com aquela nação e subjugar as pessoas. Pois eu oro por aquela nação, eu oro pelo Brasil, eu oro por outras. Senhor, tem coisas que a gente nem imagina que acontecem lá no Haiti, lá na África. Tantas nações sofrendo. Eu ouvi uma notícia, Senhor, na Síria. Senhor, eu estou orando porque diz a tua palavra que o Senhor vai fazer com que de todas as tribos, povos, línguas e nações haja aqueles que vão se render ao Senhor e te glorificarão. Senhor, eu estou encorpando minhas orações com os teus textos, os teus decretos. Não é te pondo na parede, não é, e aí agora, o que o Senhor faz? Não, Senhor, é em parceria com o Senhor, reverberando nessa terra os teus decretos eternos. Quais são as suas mais urgentes necessidades de oração? Não, eu vou no culto porque eu preciso do Senhor. Se a gente faz isso só por causa da necessidade, dificilmente a gente vai absorver, encarnar essa verdade do reino. Mas se a gente faz porque a gente teme ao Senhor: Senhor, eu sou teu, não quero nada nessa terra que não passe por ti, não quero nada que não esteja debaixo do teu governo absoluto, eu não quero apenas prosperar. É como Moisés disse ao Senhor, de novo usando os decretos eternos:
Moisés disse para o Senhor, Deus, e o Senhor me permitiu saber disso. O Senhor podia ter escondido isso. Essa história ninguém saberia. O Senhor fez questão de deixar escrito para chegar a mim. Moisés foi para diante do Senhor e Moisés ouviu o Senhor dizer assim: filho, vai com o povo, eu vou abençoar, eu não vou com vocês, mas eu vou abençoar vocês. E Moisés ousou dizer ao Senhor: eu não saio desse lugar se não for com o Senhor, eu não quero só a sua bênção, eu também vou fazer a mesma coisa com o Senhor. Eu não quero prosperar nessa vida, eu não quero que o Senhor resolva minhas contas bancárias, eu não quero que o Senhor resolva minhas questões financeiras, eu não quero que o Senhor resolva minhas questões emocionais, eu não quero que o Senhor só me dê bênção, eu quero a tua presença, eu quero andar guiado pelo teu Espírito Santo. Então eu quero que o Senhor me guie todos os dias. Então eu vou orar, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou participar do culto, eu vou, Senhor, buscar a tua presença, eu vou buscar o Espírito Santo, porque eu quero o Senhor. E você pode imaginar, com qualquer cena que você possa criar, lá no céu, alguém e Deus tendo que virar assim: você viu o sujeito? Você viu? Ousado, né? Pois é, são meus filhos. Eu gosto dos meus filhos que creem, que ousam, que sabem o que vem conversar comigo. E nesse culto nós estamos aprendendo que não é só vir aqui e fazer uma oração. A gente deve deixar os pedidos de oração, mas a gente pode fazer de outra forma. Senhor, eu estou deixando meus pedidos de oração aqui, porque eu não estou dando conta nem de orar. Eu preciso, pela tua palavra, que outros concordem comigo em oração. Mas eu estou dizendo ao Senhor que eu não vim aqui para o Senhor fazer um retalhinho e aplicar esse retalho na minha vida toda mulambenta. Uma bençãozinha aqui e o resto continua do mesmo jeito. Eu estou vindo aqui diante do Senhor porque eu quero o teu governo sobre a minha vida. E eu quero que o teu Espírito me guie para que todos esses assuntos que eu tenho urgentes na minha vida estejam diante do teu altar, mediante os decretos eternos do Senhor. Nós estamos desenvolvendo a cultura põe não. Para o exercício da autoridade, vai ser necessário o exercitar a autoridade. Para você decorar e falar firmemente, vai ser necessário você voltar ao texto, você repetir, você internalizar isso, você encarnar isso. Senhor, eu aprendi que estou desenvolvendo a cultura na minha vida, isso vai desenvolver na minha casa, no meu lar, na igreja, de exercer autoridade. E tem razão, eu estou aprendendo por quê? Por que eu tenho que exercer autoridade? Porque Deus decidiu nos envolver na sua obra. E aí nos deu autoridade sobre essa terra, nos deu a terra, nos deu uma casa, nos deu um emprego, nos deu um carro, nos deu talvez um chaveiro, não importa qual coisa, o que você tem. Eu só tenho uma gaveta bagunçada. Deus me deu uma gaveta cheia de coisas e eu vou exercer autoridade. Isso vai ficar arrumado, organizado, bonito. Eu vou zelar, vai ficar perfumado e eu vou também ministrar com autoridade sobre todas essas questões, seja a cadeira, seja meu casamento, seja emprego. Eu vou saber o que está escrito nas Sagradas Escrituras acerca de cada uma dessas áreas da minha vida. E eu desafio você a ficar de pé e pôr diante do Senhor. Senhor, eu tenho um exercício para mim nessa semana.